Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é dons espirituais. Tenha identidade própria e seja zeloso. Para isso, a gente vai usar o texto sagrado que encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 4 a 11 e 1 Coríntios, capítulo 12, versos 28 a 31. E aqui a gente vai aprender um pouquinho que o mesmo Espírito atua de forma diferente com quem Ele quer, da forma que Ele quer, com cada ser humano, com cada vaso que é usado por Deus, homem e mulher. O mesmo Espírito atua de forma diferente. E a gente vai ver também para buscar com zelo os dons espirituais, dom da palavra, ciência da palavra. De repente você quer ser usado na palavra e sabe que Deus vai te usar na palavra, tem que ter zelo. A gente vai ver o significado de zelo. Tem a raiz também do significado empenho por aquilo lá. Você tem que se debruçar nos estudos, tem que cair para os estudos, não pode ter uma vida relaxada, né? E também você tem que ter identidade própria. Não adianta você querer ser igual o seu pastor, igual o missionário, a missionária, a irmãzinha da direita ou da esquerda, porque Deus usa cada um de uma forma. Ele vai usar o teu pastor de uma forma e vai te usar de outra. O dom que o teu pastor tem, talvez você não tenha, né, meu irmão? Muitas pessoas aí gostam de ir na onda das pessoas. Às vezes eles verem Deus usando um vaso tremendamente na revelação, no oculto e no profundo, revelando o passado, o presente e o que há de vir. Aí a pessoa às vezes quer fazer também aquela revelação, a famosa revelação da carne. Não, tem que ter identidade própria. O que Deus tem contigo é contigo. O que tem com o vaso da direita é com o vaso da direita. Com o vaso da esquerda é o vaso da esquerda. Temos que ter identidade própria. Vamos ler o texto sagrado, meu irmão, para a gente poder adquirir sabedoria da palavra de Deus? Que o Espírito Santo de Deus abra a nossa mente, a nossa visão e o nosso coração, para termos um melhor entendimento da palavra de Deus. Lembrando que a gente vai ler a versão Thompson, Almeida e Contemporânea. O texto sagrado diz assim, 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Olha só, meu irmão. Há diversidade de dons, mas é o mesmo Espírito que atua em todos. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedades de língua e a outro interpretação de línguas. No entanto, um só é o mesmo Espírito que realiza todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Agora, 1 Coríntios 12, do 28 a 31. A uns pôs Deus na igreja, primeiro apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagre? Aqui está fazendo uma pergunta. Tem todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todas? Portanto, procure com zelo os melhores dons. E agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Aí ele já entra no capítulo 13, que vai falar sobre o amor, né? Mas nós vimos aqui que cada um, nem todos são profeta, nem todos são apóstolos, nem todos são mestres. E ele diz para buscar com zelo o dom de cada um, né, meu irmão? Então, você tem que ir para o joelho, tem que ir para a oração. Se você quer ser usado por Deus, quer ser um vaso usado por Deus, é oração, santificação, jejum, tem que ter temor, sabe por quê? Quando você tem temor, você não deixa a carne falar mais alto.
sabe, meu irmão? Como eu disse aqui, conheço homens e mulheres de Deus que Deus usa para revelar o oculto e o profundo, o que passou, o que está se passando e o que Deus vai fazer com você lá na frente, né? Então não são todos que Deus usa, tem um preço, meu irmão, o preço da oração. Primeiro tem um chamado e depois, meu irmão, esse chamado ele não é simples, requer muita santidade, muita oração, muita vigilância, sabe? Muito temor, para não ser usado para a carne, porque tem pessoas que usam Deus e não deixa Deus usá-las, né? Elas querem usar Deus. Deus falou, Deus, eu vi, eu sonhei. Às vezes não sonhou nada, tem uma vida relaxada na presença de Deus e fica falando que sonhou, que viu, não viu nada. É coisa da mente, coisa da cabeça, quer ser o que não é. Por isso que nós colocamos na mensagem aqui, dons espirituais, tenha identidade própria, não queira ser o que você não é. Se você for chamado para a palavra, se debruça, se mergulha na palavra, desce no oleiro, sabe, na oração, na santificação, no temor, tenha responsabilidade com as coisas de Deus, porque as coisas de Deus não é brincadeira. Olha o que significa zelo: grande cuidado e preocupação que se dedica a alguém ou a algo. Ou seja, eu gosto da palavra de Deus, então eu tenho que ter dedicação, cuidado na palavra, sabe? Eu tenho que me debruçar, aproveitar aquele momento que não tem ninguém em casa, aquele momento de manhãzinha ou da noite, a oportunidade que eu tiver para estudar, para ler a Bíblia. E antes de você ler, bota o teu joelho no chão, nem que seja 10 minutos, e fala: Deus, que o Espírito Santo abra a minha mente, abra a minha visão, sabe, para eu entender, para eu conhecer a tua palavra, para ter mais clareza da tua palavra. Não leia a Bíblia como se fosse uma revista, um jornal, um gibi. Não, porque você está lidando com algo muito sério e atual, é a palavra de Deus. Então, quando eles pedem para buscar com zelo, é com zelo. Outro significado: forte disposição, diligência, empenho aplicado na realização de algo. Eu quero que Deus me use para profetizar, eu quero pôr a mão e profetizar a cura e a pessoa ser curada. Então, meu irmão, vai para a oração, 1, 2, 3 horinhas de oração, no mínimo por dia. Madrugada, quando Deus te acordar na madrugada e você perder o sono, vai para o joelho: Deus me abençoa, coloca temor no meu coração, porque quando você tem temor, você não deixa a carne usar, porque quando as pessoas não têm temor, ela deixa a carne ser usada e não o Espírito de Deus, e depois o que vai doer é a carne dela mesmo, porque Deus trata com os falsos profetas e com aqueles que estão brincando com a palavra de Deus. Não tem zelo e muito menos temor, não tem respeito, não tem reverência, não tem nada. Então nós vimos aqui que o mesmo Espírito atua de forma diferente com quem Ele quer, de cada forma que Ele quer, a multiforme graça de Deus, né? A uns Ele usa mestre, sabedoria da palavra, ciência da palavra, né? Conheço pessoas que às vezes não falam em línguas, mas ela tem o dom de discernir o que está sendo falado ali na igreja, né, meu irmão? E tem pessoas que falam e interpretam. Então isso é Deus que dá para aquelas pessoas também que buscam com zelo. Eu quero louvar para o Senhor, eu quero dar o meu melhor. Não vai no ensaio, não se prepara. E como você quer dar o melhor? Eu quero ser um pregador da palavra, eu quero ter o dom da ciência, da revelação, os segredos ocultos e profundos da palavra de Deus. Mas não se empenha, não ora, não basta só ler a Bíblia, tem que orar, tem que se encher de Deus, tem que buscar Deus de manhã, de tarde e de noite, né, meus irmãos? Então, esse foi o vídeo de hoje. Nós vimos aqui os dons espirituais, que é o mesmo Espírito atua de várias formas, do jeito que Ele quer, com quem Ele quer, né, para aquela obra específica. E vimos aqui que nem todos são apóstolos, mestres, profetas, né? Nem todos têm o dom de curar. E Ele diz para a gente buscar com zelo. Se você vê que Deus te usa, sabe, na profecia, para profetizar, começa a orar, busca, fala: Deus, usa minhas mãos, Pai, a glória é tua, a honra é tua, Pai. Sabe, quero orar, quero, sabe, expulsar demônios, Pai, sabe,
quero entrar nos hospitais, profetizar a cura. Sim, Deus vai te usar. Lembrando que tem algumas igrejas aqui em São Paulo, ali pro lado do Brás, que elas determinam o que Deus tem que fazer. Tá, meu irmão? Isso é um perigo. Ninguém determina nada. Deus é eterno, Deus é espírito, né? E a gente que é mortal, a gente é carne. Então, toma muito cuidado. Profetizar, sim. Profetiza, ó filho do homem. Profetiza a cura, profetiza a bênção. Profetiza que Deus vai abençoar a tua família, que Deus vai guardar teus filhos, que os teus filhos vão ser uma bênção. Profetiza. Agora, determinar, ninguém determina. Até porque o dia que Deus determinar para a gente ficar prostrado na cama, está determinado. Porque é Ele que manda no homem e não o homem que manda em Deus. Mas profetizar, Deus se agrada sim. Vai nos hospitais, profetiza cura em nome de Jesus Cristo, sabe? Repreenda todo o mal em nome de Jesus Cristo. Profetizar é normal. Agora o que as igrejas do Brás fazem, determina, você tem que determinar. Ah, tá. Vai achando que o homem determina alguma coisa contra o Criador, né? Então, essas pessoas aí sem sabedoria. No dia do julgamento do trono branco, o chicote vai estralar. Porque ninguém manda em Deus. É Ele que tem todo poder. Tá bom, meus irmãos? E nunca tenha identidade própria. Não queira ser o que você não é. O que Deus faz com aquele lá, é com aquele lá. O que Deus faz com aquele ali, é com aquele ali. O que Deus vai fazer com você, é específico com você. Mas buscar com zelo o que Deus tem contigo. Se for o dom da palavra, para pregar o evangelho, corre para a Bíblia. Come a Bíblia. Come. Terminou, volta. Lê dia e noite. Mas tem que ler muito. Para que Deus te use poderosamente e se encha do Espírito de Deus na oração, no temor, na santificação e na vigilância. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe sua vida, a vida da sua família e que Deus também prospere os seus negócios. Fiquem na paz do Senhor.